O tema que eu quero falar hoje é um assunto, talvez, que a maioria de nós sabe bastante, mas pratica pouco. Eu coloquei lá como título a intimidade com Deus, mas poderia também dizer, dar outro título que seria uma vida de oração. Por que, irmãos? Por que será? Começo com essa pergunta. Por que será que nós temos tanta dificuldade para termos uma vida de oração? Por que será que... sim, claro, nós oramos. Creio que você ora, eu também. Antes das refeições, agradeço pelo alimento. Quem sabe você vai à reunião de oração na terça, ora com os irmãos, vem aqui à frente, ora com a igreja, ou lá no seu grupo caseiro, pede oração. Enfim, nós oramos. Não estou dizendo que você não ore. Mas o que eu quero dizer aqui é a dificuldade que a gente tem em gastar tempo de qualidade na oração. Todos os dias, sem falhar, constantemente, ter um momento especial separado para um encontro com Deus, para gozá-lo e louvá-lo, como diz a nossa definição. Estamos aqui, vivemos para gozar e louvar o nosso Deus. E desfrutar de momentos especiais na presença de Deus, separados para um encontro com o Rei e o Senhor do universo. E se nós tivéssemos essa consciência, essa lembrança constante do privilégio que é eu poder ter uma conversa íntima, amigável com Deus, nós faríamos mais isso. Mas por que então? Por que é que nem sempre conseguimos? Às vezes começamos e depois paramos. Eu separei aqui 2 motivos que não são os únicos. E o primeiro deles, o primeiro problema é que orar não é uma atividade natural. Não é natural. Nós, desde pequenos, desde crianças, nós desenvolvemos e tentamos aprender valores que para nós são muito importantes, como a autossuficiência, a independência e a autoconfiança. Nós queremos ser independentes. Nós queremos ter a capacidade de tomar as nossas próprias decisões, fazer as nossas próprias escolhas. Nós queremos ter a liberdade de escolher os caminhos que nós vamos trilhar. Nós queremos ter as láureas do nosso sucesso. Nós queremos ser merecedores daquilo que nós conquistamos. Isso são valores que são desenvolvidos em nós. E a oração, ela vai contra tudo isso. Ela vem na contramão disso, porque a oração nos faz perceber que nós não somos tão autossuficientes e de que nós somos dependentes, fracos e precisamos da ajuda de Deus. Por isso a oração é uma ameaça à nossa autonomia humana. Então não é uma coisa natural.
é uma coisa que nós precisamos decidir fazer e nos esforçarmos para fazer. Em segundo lugar, a vida e o ritmo da vida moderna, essa vida apressada, esse ritmo acelerado. A gente não pode perder tempo. Tempo é escasso. Nós dirigimos falando no celular. Nós comemos mandando mensagem no WhatsApp. Nós fazemos 2, 3 coisas ao mesmo tempo e parece que o sintoma do sucesso de uma pessoa é o quanto ela é ocupada e o quanto ela não tem tempo para nada. Ficar parado, quieto, orando, é uma afronta à vida moderna. Para quem tem uma vida corrida assim, a oração é, no mínimo, uma interrupção incômoda. Parar para orar. Para quem faz tudo por conta própria, para quem decide a sua vida e as suas coisas, a oração é uma invasão na nossa natureza orgulhosa. Nosso orgulho é ferido por termos que parar e reconhecer que somos dependentes. Mas, mesmo assim, em algum ponto da nossa vida, em algum momento específico, provavelmente, todos nós, vamos acabar dobrando os nossos joelhos e recorrendo a Deus. Todos nós. Se já não o fizemos, vamos acabar fazendo. E se já fizemos, vamos fazer de novo. Por quê? Porque, no fundo, seja por intuição ou por experiência, nós sabemos que em certos momentos da nossa vida, só Deus pode nos ajudar. E nós sabemos que Deus nos traz, nesses momentos, uma paz além do entendimento. Paz além do entendimento. Sabe, numa situação de tragédia, de perda, de uma profunda solidão, de uma derrota, de um fracasso, um momento de decepção, de abandono, de humilhação, nesses momentos, quando dobramos os joelhos, nós sabemos que Ele só, e só Ele, pode encher o nosso coração de paz. Uma paz sem entendimento, uma paz que não se explica, que não dá para entender. Estou me lembrando agora de uma ilustração que o pastor Imitian deu uma vez numa palavra, ele falando sobre paz, dizendo que houve um concurso de pinturas, de telas, que o tema fosse a paz. E aí apareceram muitos quadros, e a maioria deles ou era uma paisagem de um campo tranquilo, ou um pôr do sol, alguém deitado numa rede, na sombra. Mas lá no meio apareceu um quadro de um mar revolto, ondas batendo nas pedras, um céu nublado, e aquele quadro ganhou. E aí perguntaram por que esse quadro ganhou. É que no fundo, lá no fundo, em meio a algumas pedras no litoral, em meio àquelas ondas batendo, havia um ninho, e ali havia uma ave com o seu ninho, seus filhotes, deitada tranquilamente. Paz em meio à tempestade. Paz além do entendimento. Paz que o mundo, nem nada, nem ninguém, nem nenhuma outra situação pode encher o nosso coração, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, através da nossa oração e da nossa busca do Senhor.
E é exatamente por isso que Deus permite situações assim na nossa vida. Permite as tempestades, permite as dificuldades, para que nós nos lembremos que não somos super-homens, que não somos infalíveis, que não somos fortes o bastante para enfrentar certas situações na nossa vida e que nós, portanto, somos dependentes do nosso Deus. E Deus se agrada disso, de um coração humilde, de um coração que reconheça a sua necessidade de Deus. Por isso, lá no Salmo 51, 16 e 17, diz: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Coração duro, orgulhoso, Deus resiste. Coração humilde, quebrantado, contrito, Deus dá da sua graça. E o apóstolo Paulo, ele já tinha experiência disso, dessa paz além do entendimento. Porque ele escreve lá em Efésios 4, 6 e 7, aquilo que a gente conhece até de cor: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, através da oração e da súplica. Você está ansioso? Muitos de nós vivem ansiosos, preocupações. A gente acorda de manhã, fala de experiência própria. Acordo cedo, quero dormir mais, mas começo a pensar no dia, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, e não durmo mais. E aí, a solução é dizer: Senhor, dirige o meu dia hoje, me ajuda a resolver as minhas questões. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda o nosso coração. A segunda coisa, além da paz de Deus, que a oração traz, ela é um canal de poder. O poder de Deus flui principalmente para pessoas de oração. Quando eu falo pessoas de oração, é pessoas de oração. Pessoas que oram mesmo, que gastam tempo em oração sincera diante de Deus. A Bíblia está cheia de passagens em que Deus está pronto sempre a ouvir as orações, atender e responder às orações. Os milagres, por exemplo, no deserto, depois que o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, tudo ali Deus provia e abençoava através dos pedidos de Moisés. O coitado de Moisés, o povo reclamava, ele pedia a Deus. Dizia: o povo está dizendo isso, falta água, não tem isso, não tem comida. Ele orava e Deus atendia. Nada faltou para aquele povo, nem a sandália deles gastava, andando pelo deserto. Deus responde. Jesus, os milagres que Jesus fazia e que fez, sempre foram acompanhados de oração, principalmente até de oração de ação de graças.
Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse: obrigado, Senhor. Ele ora a Deus e diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. E aí então ele chama Lázaro, e Lázaro vem para fora. E o milagre acontece, a ressurreição de uma pessoa. E enquanto a igreja primitiva crescia, se desenvolvia, Deus atendia a oração e usava a vida dos apóstolos, ao ponto de eles também curarem, libertarem pessoas, fazerem milagres extraordinários pelo poder de Deus, através da oração. Mesmo porque Jesus havia dito já lá em João 14:12, ele tinha dito assim para os discípulos: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus fez grandes milagres, extraordinários, fantásticos. Mas ele disse para os discípulos: olha, vocês vão fazer também, e vão fazer coisas maiores ainda. Você crê nisso? E eles fizeram. Jesus, na verdade, discipulou 12 homens. E teve um fracasso de um. Aquele povo da igreja primitiva alcançou e fez uma bagunça no mundo, diz a Bíblia. Transtornaram, levando a mensagem por todos os lados. Obra maior do que a que Jesus fez. Claro que não levando em conta a cruz, né? Jesus, ele disse: olha, vocês vão fazer obras maiores porque eu vou para junto do Pai. E agora, quem fica aqui são vocês. Vocês agora são os responsáveis de usarem o poder de Deus para que essa mensagem possa chegar até os confins da terra. Vocês agora têm o poder de Deus para usarem, para fazerem o bem, para curarem, para libertarem as pessoas e para proclamarem a mensagem do Evangelho a todas as nações. Vocês ficam aqui no meu lugar, e o poder que eu usei, o poder de Deus na vida de vocês, vocês vão usar. Mas Ed, por que eu não tenho usado? Porque você não tem orado o bastante. O poder de Deus flui principalmente na vida de pessoas de oração. Me lembrei agora, não está nem aqui, do pastor Antônio Elias. Bilão, outro dia a gente estava falando disso. Pastor Antônio Elias, um pastor presbiteriano, avivalista, evangelista, um homem de Deus. Fez várias campanhas de evangelização, e algumas no Mato Grosso, lá em Aquidauana, e eles, lá de Aquidauana, coitados, convidavam eu, o Bilão, o Josi e o Arthur para fazer o louvor, para cantar, né? Naquela época não fazia louvor, que a gente cantava. Junto com o pastor Antônio Elias. Aí nós estávamos lá em Aquidauana, o pastor falou assim: olha, hoje à tarde eu vou lá ficar lá no templo orando. Vocês querem ir junto? E nós não queríamos muito, mas ficava chato, né? Fomos. Aquele homem ajoelhou ali e ficou orando. O joelho nosso começou a doer. A gente começou a se distrair e tal. Até que num momento ele falou: se vocês quiserem ir, podem ir. Já oramos, e ele ficou lá, não sei por quanto tempo. Depois, mais tarde, na hora do jantar, antes da reunião, nós fomos jantar, morrendo de fome, imagina o Bilão. Cadê o pastor Antônio Elias?
Não, ele não come antes da reunião, ele está orando. Pode deixar que a gente come por ele. Um homem de oração. Um homem de oração. Nós tivemos, estou lembrando de outra coisa, pai. Nós tivemos na Nigéria, numa reunião com 1 milhão de pessoas. Quando foi feito o apelo, aquilo veio gente, as centenas à frente, entregando-se para Jesus. Mas, embaixo ali do palco que tinha uma sala onde haviam 100 pastores orando o tempo todo. Quando nós chegamos, eles já estavam orando e oraram o tempo todo da reunião. O poder de Deus flui para pessoas de oração. Alguém já disse, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha. Não sei quem foi que disse isso, mas eu gostei. O poder de Deus está sempre disponível para aqueles que creem do fundo do seu coração que Deus pode fazer a diferença. Os céticos, os incrédulos, eles acham que os milagres, eles explicam os milagres como sendo coincidências. Mas é impressionante quando a gente ora, como que coincidências acontecem. Os milagres de Deus para aqueles que creem. Ah, irmão, se você está disposto a convidar o Senhor para participar dos seus desafios diários, para ter um encontro com você todos os dias, para apresentar a Ele tudo o que você precisa, para ter esse momento com Ele, você vai experimentar o poder de Deus. No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na rua, na igreja, no seu grupo, onde quer que seja, você vai experimentar o poder de Deus que está à nossa disposição. E esse poder, ele pode vir, às vezes a gente pensa em poder, já acha que é assim, uma explosão, e a gente cai, e a gente é arrebatado, e a gente recebe a unção do riso para ficar gargalhando. Não é isso. O poder de Deus pode vir na forma de uma sabedoria que você está precisando para uma decisão. Uma ideia que você está precisando para o seu trabalho. Esse poder pode vir de várias formas. Ele pode vir, por exemplo, numa coragem além da que você teria diante de uma situação. Numa palavra abençoada de sabedoria numa situação na sua família. Numa atitude diferente, uma mudança de atitude diante daqueles que te cercam e com quem você se relaciona, diante de um filho, diante da sua esposa, diante do seu marido. Esse poder vem da forma como for necessária na sua vida naquele momento, inclusive até, e claro, através de um milagre. Então, a oração, ela produz paz além do entendimento e é um canal de poder. E, em terceiro lugar, a oração é uma estratégia militar. Porque nós temos batalhas, nós temos lutas diárias, maiores, menores. Nós vivemos numa guerra. Nosso inimigo nós conhecemos, sabemos que temos. E nós não podemos lutar as nossas lutas, as nossas batalhas, apenas com as nossas forças. Não podemos contar apenas com os nossos recursos. Nós precisamos de uma força extra. Porque muitas vezes as batalhas são difíceis.
Eu queria lembrar vocês de uma batalha que Moisés enfrentou lá em Êxodo 17, 8 a 13. Vou ler essa passagem, está ali. Contra os amalequitas. Então veio Amaleque. Eu acho interessante esse nome, né? Parece o moleque, né? Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez José como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Que história interessante. Que luta, que batalha, que estratégia de Deus. Josué foi com os homens para lutar. A luta cabe a nós. Mas Moisés ficou em cima na colina, com as mãos levantadas. O que será que ele fazia com as mãos levantadas? As mãos levantadas em direção a Deus. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, Josué e seus homens ganhavam a batalha. Aí ele se cansava um pouco, abaixava os braços, o inimigo vencia. Essas mãos levantadas, irmãos, elas demonstram a atitude de dependência de Deus. Quando a gente levanta as mãos, às vezes a gente levanta as mãos no louvor ou na oração, nem sabe por quê. Para quem sabe a linguagem corporal, né? Levantar as mãos tem vários sentidos. E um deles é a dependência, a busca de Deus. A outra é aquilo que você faz quando o ladrão chega com a arma e fala: isso é um assalto. Faz assim. Você está dizendo: eu me rendo, eu não vou reagir. Pode fazer o que quiser. Levantamos as mãos. Moisés levantava as mãos, o exército de Israel vencia. Ele abaixava, tanto que aí, claro, quem consegue ficar muito tempo com as mãos levantadas, ele já tinha levado 2 companheiros de oração que mantinham as mãos de Moisés levantadas, e Josué então desbaratou o exército inimigo. Irmãos, se há alguém que não quer que você fique com as mãos levantadas, é o inimigo. Porque quando você abaixa as mãos, ele vence. Oração. Constante. Constante oração. Paulo já dizia, e já disse lá em Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A batalha nossa é contra o nosso inimigo. E por isso, nessa passagem, Paulo fala sobre tomarmos a armadura de Deus. Tomarmos a armadura para podermos lutar. Deus não nos livra da luta. Ele nos ajuda a lutar.
E ali ele diz, olha, preparem-se, existe a parte de vocês, vistam a armadura de Deus. Tem lá a couraça da justiça, os pés do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, tudo isso. Quando ele termina de descrever a armadura de Deus, Paulo diz o seguinte, que está ali: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ah, eu já estou com a armadura. Agora eu vou lutar. Agora eu vou vencer. Não, espera aí. Ore em todo tempo. Não é faz uma oraçãozinha e sai correndo para lutar. Ore em todo tempo, lute orando. Lute orando. E você vai vencer a batalha. Fique com as mãos levantadas. Se precisar de ajuda, chama o irmão. E ore junto com ele. Amém? E quarto e último ponto que a oração traz. E a maior bênção de uma vida de oração não são os milagres, não é o poder, não é a paz. A maior bênção de uma vida de oração é a qualidade no relacionamento com Deus. É a intimidade que você vai ter com o Senhor do universo. Intimidade com o Pai. Tempo gasto com Ele. Tempo gasto na sua presença. Você vai ter o conhecimento e o prazer de ter momentos juntos com Deus. Tem um salmo que diz, na sua presença há delícias perpetuamente. O prazer, a alegria de estar na presença de Deus de forma íntima. A nossa oração acaba se tornando mais uma conversa com Deus do que uma lista de pedidos. Nossas orações geralmente são uma lista de pedidos. Eu conheci até um irmão que dizia assim, eu para não perder tempo orando, eu faço a lista escrita e apresento, falo, Deus, está aqui a lista. Manda um e-mail para Deus, um WhatsApp com a lista de... Deus quer ter relacionamento conosco. Sempre foi assim, Ele fez o homem para isso. Ele se encontrava com Adão todo dia. O que será que eles conversavam? Ele quer isso com você e Ele quer isso comigo. Quando crescemos na oração, Deus se revela mais a nós, mais da sua vontade, mais de quem Ele é. Amizade com Deus, confiança aumenta, o conhecimento da sua vontade, as nossas orações passam a ser mais na vontade dele, por isso são atendidas. Sentimentos maravilhosos que não se compara a mais nada nós vamos ter na presença de Deus. É isso que nós vamos ter lá no céu. Esse relacionamento direto. E por isso, porque Deus deseja a nossa intimidade, é que Jesus ensinou-nos a orar assim, dizendo, lá em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Deus quer você sozinho com Ele no quarto.
gastando tempo com Deus, sozinho, onde você pode abrir o seu coração, ter a certeza de que Deus te entende, de que Deus é aquela pessoa que entende o que você está passando, que Deus é aquele que tem os recursos e as palavras e o abraço e a compaixão necessária para aliviar e direcionar a tua vida no dia a dia. Entra no teu quarto. Ah, mas não dá tempo. Deixa o celular fora do quarto. O inimigo vai fazer, você está orando, ele vai fazer plim. Aí aquele irmão lindo, amigo que está dizendo, bom dia. Alguém que está dizendo bom dia no celular. Tudo bem, o irmão está dizendo, mas distraiu. Entra no teu quarto que Deus quer você em secreto. Sem ninguém saber. A tua mulher vai ficar curiosa, vai perguntar, o que você fez tanto lá no quarto com Deus? Você vai falar, é entre eu e Ele. Você tem o seu tempo, pergunta para Ele a hora que você quiser. A conclusão é o propósito da oração. Não é simplesmente levar pedidos ou louvores a Deus. Deus não nos diz para orarmos sem cessar, só para atender os nossos pedidos. Ele quer que nós estejamos o tempo todo em relacionamento direto e constante com Ele. O propósito da oração, então, vai bem mais além do que o atender de pedidos, é muito mais profundo. A oração é o modo de se manter constante comunhão com Deus Pai e o Deus Filho, através do Deus Espírito Santo. Constante relacionamento e comunhão. É a forma de se viver o relacionamento intenso descrito em João 15:15, quando Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você se levanta de manhã, preocupado, toma café, sai correndo, vai trabalhar e esquece de que sem Ele você não pode fazer nada. Nós somos dependentes do nosso Pai. E a oração constante nos traz a consciência da presença de Deus. A oração e a presença de Deus sempre andam juntas. Oração e a presença de Deus. Jesus disse que Ele quer, que Ele nos chama de amigos, não mais de servos apenas. E Ele diz que somos amigos. Ele quer uma amizade desenvolvida e fortalecida. Como é que uma amizade se desenvolve? Com tempo de convivência, comunicação, experiências junto, assim se constrói uma amizade sólida e íntima. E assim nós construímos a nossa amizade com Deus. Creio que se Jesus estivesse aqui hoje, Ele diria, gostaria que você tivesse comigo diálogos e não monólogos. Gostaria que você se lembrasse que você nunca está sozinho, que eu estou com você sempre. Não se esqueça de mim, que eu sou seu companheiro, sempre ao seu lado. Eu quero que você descubra a minha presença na sua vida diária. E isso só é possível
com uma vida de oração. Intimidade com Deus é possível, depende só de nós. Amém? Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.